98 no futebol. Alô, galera do nosso blog, no 98fmcuritiba.com.br. Agora descobrimos o nome do nosso espaço. É um videocast. Por isso, estamos aqui em mais um videocast. Nos ajudou. Leonardo Mendigo, que é o cara mais preparado, trabalhou em São Paulo, já tem uma vantagem competitiva em relação a gente, né, Guilherme? Sim. Ele tem essa possibilidade de nos explicar algumas coisas. Mas nesse videocast, é claro, o dia seguinte da derrota do Curitiba na Copa do Brasil. É uma derrota que tem muitos fatores e muita coisa que vai começar a acontecer durante os próximos dias, né, Guilherme de Paulo? Primeiro, né, Christian, eu acho que fica a análise do que aconteceu para o Curitiba perder. Eu acho que, primeiro de tudo, a solução está no futebol e depois na arbitragem. É importante até o Curitiba ter esse tipo de consciência para não criar nenhuma ilusão. O Palmeiras teve a competência da bola parada, principalmente no primeiro jogo. Soube se defender no segundo tempo lá em Barueri. O Curitiba praticamente não criou oportunidades. Um a menos. Exatamente. E no jogo de ontem, Cristian, o Palmeiras foi melhor. Eu até dizia antes da partida que o Palmeiras, procurava para o duelo do jogo de ontem um jogo mais truncado, com muitas faltas, mas não foi todo o tempo assim. Chegou um momento do primeiro tempo que o Palmeiras adiantava a marcação, trocava passes, principalmente pelo lado esquerdo, com o Juninho, com o Mazinho em cima do Jonas, que foi escalado pelo Marcelo Oliveira, e foi o principal erro do treinador do Curitiba, porque o Ayrton se mostrou uma opção muito mais confiável, principalmente para o tipo de jogo que o Curitiba precisava. Esses são os pontos do futebol. O Palmeiras foi campeão invicto, o que não acontecia há 12 anos, desde o Cruzeiro de 2000. A arbitragem entra nessa conta, nesta série de fatores, principalmente, na minha visão, no primeiro jogo. Ali ele foi determinante, porque marcou um pênalti que não existiu e não deu um pênalti a favor do Curitiba. Mudaria completamente o Curitiba fazendo um gol fora de casa, não sofrendo. Não dá nem para comparar numa Copa do Brasil o que é um 2-0 contra e um 2-1 contra, né? Por isso que a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, que é muito pior que o Sandro Meirahit, influenciou. Teve a parte da influência. A arbitragem ela foi mais influente, digamos assim, no primeiro do que na segunda etapa. Esses são os fatores que construíram a derrota do Curitiba. E um outro, Cris, e daí eu acho que já é uma consequência para o Curitiba pensar. O Curitiba mudou um pouquinho o jeito de jogar em relação ao ano passado, e nesse jeito falta talento. Ano passado faltavam protagonistas. Esse ano falta talento. Há uma diferença. Ela é simples, mas ela existe. O Curitiba não precisava ter um Marcos Aurélio de repente, mas se tivesse mais talento nos seus volantes, ganharia o jogo lá de São Paulo, por exemplo. Bem, essa decorrência, né, que o Curitiba vai ter a partir de agora, possivelmente mudanças de elenco, obviamente uma ressaca ainda no jogo de sábado com a Ponte Preta, tudo isso a gente vai estar acompanhando no decorrer dos dias. Mas antes de encerrar, Guilherme, vamos dar dois rápidos pitacos na dupla Paraná e Atlético, que obviamente acabou ficando um pouco fora do noticiário nos últimos dias. O Atlético tem o Kleberson de volta. Duas perguntas. Ele volta? Ele é titular e no lugar de quem? No conceito do Jorginho, sinceramente não sei. Principalmente pelas declarações que ele disse sobre os jovens que ele tem um pouco de medo de colocar nesse momento. Ele não sente os atletas preparados, mas a minha visão é que o Kleberson é titular e no lugar do Luiz Alberto. Não há muita discussão. O Atlético conseguiu algo importante, Christian, além do resultado, evidentemente, que é o mais importante. Mas é uma certa organização defensiva. O time já se entende no momento de fazer uma recomposição, os atacantes já sabem o que tem que fazer exatamente, o volante qual que tem que sair mais. O Atlético é mais organizado. Falta, evidentemente, é o talento. Qualidade. O Paraná Clube teve um jogo e aí é aquela história, né? Muita gente, porque é sempre com o futebol paranense. Não vou entrar nesse mérito, mas mais uma vez há o que se reclamar. O Paraná teve um lance capital também no jogo com o Vitória, que poderia ter pelo menos significado um empate, e o Paraná perdeu por 4-3, e aí depois o juiz fez um monte de lambança. Sinceramente, Christian, essa história da arbitragem contra o futebol paranaense, eu acho que é uma teoria da conspiração. Todo mundo em um campeonato brasileiro de 38 rodadas vai ter algo de reclamar da arbitragem. Do Paraná Clube, do Vitória, do Atlético Paranaense. É até engraçado, eu estava lembrando agora, o Palmeiras foi campeão
com essa contestação de arbitragem, principalmente no primeiro jogo, mas no jogo aqui da Vila Capanema contra o Atlético também teve um gol irregular, o Atlético também teve que reclamar, principalmente no segundo jogo. Então os árbitros são ruins, não acredito em teoria da conspiração. O que o Paraná tem que focar é o ótimo futebol que vem apresentando. Não dá para analisar só o resultado lá contra o time do Vitória. O Paraná perdeu, mas jogou bem mais uma vez. Se trazer um pouco mais de talento, principalmente um centroavante, apesar do Endo ter feito os 2 gols, o Paraná pode ir muito longe, tem um time com uma identidade. Isso é o mais difícil, o Ricardinho já conseguiu. Lembrando que o Paraná só volta a campo na próxima terça-feira. No final de semana, sábado, o Atlético joga à tarde com o ABC em Paranaguá. O Curitiba também joga sábado, o Curitiba e Ponte Preta em Campinas, no Moisés do Careca. Esse foi mais um videocast do nosso blog aqui no 98fmcuritiba.com.br. Mande seu recado, mande a sua sugestão, a sua crítica, mande seu recado, que vai ser muito importante para nós. Valeu!